Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vamos juntos até meio-dia, falando do esporte de Campinas, do Brasil e do mundo. A partir de agora, a equipe esportiva de Carlos Batista entra em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Giovanni Augusto segue em transição física e como dúvida no Guarani para o duelo contra o Bragantino. Será e ainda é dúvida para o jogo de sábado, hein? Era tido como certo, agora me parece que não está tão certo assim para o jogo de sábado. Atacante Derek também está em fase final de recuperação. Bugre espera a regularização dos últimos reforços. Volante Matheus Barbosa e o meia Isaac. Ponte Preta perde invencibilidade na Série A2 e vê vantagem cair na liderança. Diferença para a Portuguesa Santista é de 2 pontos. Próximo jogo será no domingo contra o Juventus, com mudanças no time titular. Matheus Silva volta de suspensão e Arthur será reavaliado. Santos prepara anúncio de Lucas Lima e cogita estreia no Clássico contra o Palmeiras. O contrato de produtividade será por 3 meses com o Peixe. Lucas Lima está sem clube desde dezembro, quando deixou o Fortaleza. Flamengo vence Boa Vista, mas vê clima ruim entre Vidal e técnico Vitor Pereira. Chileno se irritou ao ser substituído, atirou chuteiras no banco e não saudou o treinador. Recentemente, Vidal admitiu desejo de voltar ao Colo-Colo. Com o time reserva, Palmeiras vence Mirassol e vira líder geral do Paulistão. Com direito à presença da cantora Isa nas arquibancadas, namorada do volante Yuri do Mirassol, Verdão venceu por 2-0. Bandeirantes. 97102-1493. Mande sua mensagem para cá de texto, que já ela vai pro ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, o Guarani vai encarar o Red Bull Bragantino às 16 horas no estádio Brinco de Ouro, pela 6ª rodada do Paulistão. E no domingo tem Ponte Preta e Juventus às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli, pela 7ª rodada do Paulistão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Bom dia, CH, ícone da Serra do Japi. CH, ontem fiquei preocupado, pois na TV não se tem a noção como essa zaga da Ponte Preta é ruim e tem uns jogadores limitados. Abraço, Batata.
Tá registrado. Bom dia, CH. Ponte Preta ontem. Sem explicação, o time cair de bico daquele jeito. Jean Carlos. Pronto. Temos o nosso novo Richard. E o tal Guipira? Meu Deus, mentiram pra ele quando disseram que ele é jogador de futebol. Fraco é pouco. Wagner, um abraço, Wagner. Obrigado pela sua mensagem. CH, o Guarani precisa de um atacante. Com esses que tá aí, não dá. Meu nome é o Anderson Moro, da Vila Nova, região do Ouro Verde. Obrigado pela sua participação. Bom dia, CH. Perder para o Novo Horizontino por 1-0, 2-1, mas jogando bola com garra e determinação é uma coisa. Agora, tomar 3 e sem vontade, muito estranho. Manda aqui o seu nome, cara. Isso, manda sempre o seu nome para eu registrar aqui, tá bom? Como pode um jogador igual o Léo Ramalho sobrando no mercado da bola? Aí vem o Vitória e contrata o jogador e o Guarani com esses pés de rato. Deixa eu ver quem que mandou aqui. O Aguinaldo. Obrigado, Aguinaldo. Leandro Boles, está chegando por aqui. Um grande abraço. Opa. Bom dia para você. O que aconteceu com a Ponte ontem, Leandro? Boa pergunta. O torcedor da Ponte quer saber, né? Um abraço para você. Começa a chover em Campinas aqui na sede, né? Próxima sede aqui do Grupo Bandeirante de Comunicação, nesta quinta-feira. Eu acho que vindo para cá a gente faz uma análise, né? Depois da transmissão da partida de ontem, até indo para casa, e em relação ao que aconteceu. Eu acho que a Ponte, acima de tudo, entrou com aquele excesso de que poderia vencer a qualquer momento. E o Campeonato Paulista da Série 2 é um campeonato que tem muitas peculiaridades. A gente sempre vem dizendo aqui, é um campeonato difícil, e mesmo um time que lidera com 100% de aproveitamento, quando vai pegar um time que está abaixo, evidentemente, deste time que lidera, mostra um futebol que pode vencer o líder. E foi exatamente isso que aconteceu. Um pane na Ponte no início, né, levando um gol logo cedo, depois a trombada dos dois zagueiros, a expulsão do Guilherme Souza, e aí comprometeu realmente tudo aquilo que o próprio técnico Hélio dos Anjos gostaria de fazer durante a partida. Ele ainda tentou com a entrada do Ratamoto no intervalo, mas com 40 segundos a Ponte leva o segundo gol. E aí não tem muito o que fazer, né? O terceiro gol aos 5 minutos, e aí foi uma situação onde a Ponte, evidentemente, acabou esperando o jogo terminar, aguardou a partida terminar, porque não tinha muito o que fazer a reação. Mas fica um alerta, né? Fica um alerta porque, assim, o campeonato da Série 2 é um campeonato onde você tem 15 rodadas, você pode terminar com 100% de aproveitamento na primeira fase. Mas se no mata-mata você fizer uma partida ruim, pode comprometer toda a primeira fase. Então é necessário ligar o sinal de alerta. Claro, a campanha é ótima, na liderança, mesmo diante desse tropeço lá em Novo Horizonte, a Ponte segue muito bem na competição, 2 pontos em relação ao segundo colocado, e o que importa é terminar entre os 8 melhores ou entre os 4 melhores para sempre jogar em casa, procurar jogar a partida decisiva do mata nas quartas de final e também na semifinal e uma eventual final em casa, mas o importante é sempre se manter entre os 8 e de preferência entre os 4 primeiros. O pessoal está perguntando aqui, um abraço, Flávio, sobre o julgamento no STJD foi adiado e provavelmente vai ser antes do dia 7, né? Que vai acontecer o sorteio Copa do Brasil, né? Da Copa do Brasil, né, Boris? Pelo menos é essa a expectativa nossa, teoricamente, né? Pelo menos é essa a expectativa. Acho que o ouvinte acabou dizendo há pouco sobre um jogador do Vitória, acho que é Léo Gamalho, né? Ele quis dizer Léo Gamalho, ele falou Léo Ramalho, mas eu acho que é o Léo Gamalho, atacante, né? Que passou pela Ponte, inclusive. Obrigado pela correção. Bom dia, será que o cavalo paraguaio mostrou a sua cara? Carlos Cavalcante. Tá na praia, né, Carlos? Que beleza. Boa praia pra você. Meu amigo, eu não acho que a Ponte é cavalo paraguaio, não. Ontem foi acidente de percurso, misturado com alguns jogadores que foram muito mal. Acontece. Futebol acontece. Eu acho o time, pra divisão, pra Série A2, eu acho o time da Ponte bom. Só bom. Sou João, do Jardim Eurélia. O salário dos jogadores da Ponte está em dia? Segundo a lenda, está. De qualquer maneira, essa é a informação de momento. 11h39 agora. É hora do Clube da Band. Temos um convidado? Quem é? Então vamos ouvir Alan Santos. Será que o Alan Santos vai jogar? Vindo para a coletiva. Agora Giovanni Augusto é dúvida para o jogo de sábado. Antes não era. Até ontem, pelo menos. Então vamos ouvir o garoto jogador, /jogador do Guarani. Eu gosto de jogar de zagueiro também, né? Tipo, que volante você tem que, preciso de um tempo mais para me preparar a parte física, porque volante você tem que
ir e voltar, e já tem um tempo que eu não tô adaptado a isso, né? Só de zagueiro. Então, tipo assim, é um jogo diferente, que volante você não para de correr. E é mais congestionado. Eu tô disponível, eu sou funcionário. O que precisar, a gente vai, né, para ajudar o clube. Cara, a gente teve um início, né, muito volátil, assim, a gente teve grandes jogos dentro de casa que a gente fez, né, contra o Santos principalmente, onde a gente teve muita concentração, onde a gente teve um dia muito bom tecnicamente, o time estava agressivo, impondo o jogo. E tivemos jogos um pouco abaixo do que o grupo pode dar, né? Inclusive contra o Santo André, enfim. Né? Eu creio que o fim é melhor do que o princípio das coisas, né? A gente vai trabalhar forte para que o Guarani venha classificar, que é o primeiro objetivo no Campeonato Paulista, para a gente dar sequência nos outros objetivos. Eu creio que esse grupo tem muita qualidade, né? A gente tem agora uma semana cheia para trabalhar, para o Mousa poder corrigir o que a gente errou durante esse tempo aí. Perdemos alguns jogadores importantes com lesões, faz parte, início de temporada. Mas eu creio que vai dar tudo certo nesse início de trabalho e no fim vamos concluir os objetivos finais. Cara, eu acho que toda a comissão técnica, né, deseja essa semana de trabalho, porque aí você tem tempo de correção, né, principalmente como eu falei, um tempo de adaptação física, né, de recuperação para aqueles que estão jogando mais e para aqueles também que não estão tendo tanta oportunidade, minutagem, vai ter mais tempo de igualar a carga para poder estar preparado para uma oportunidade, né, dar sequência e poder ajudar, né, com sua parcela de entrega em cada jogo ali, os minutos que tiver dentro de campo. Então, creio que essa semana é muito importante para a gente pegar a sequência que a gente tem de jogo aí, muito complicado, jogos decisivos, para que a gente possa, nesses principais 2 jogos que a gente tem em casa agora, que o nosso mando de campo é forte. O Guarani veio do ano passado com 8 vitórias dentro de casa, e a gente possa manter isso dentro de casa para que a gente possa sair pelo menos com no mínimo 4 pontos, mas vamos buscar os 6 pontos dentro de casa. Cara, o futebol, eu creio que todo o grupo, né, como você falou, né, faz parte e tem que estar com o mesmo pensamento e unidade para que a gente possa cumprir o objetivo do clube, do grupo em si, né? Porque eu falo que o futebol só se destaca individualmente quando o grupo está alinhado no mesmo propósito. Então, eu estou treinando, fazendo minha parte, né? Lógico que todo jogador quer jogar o máximo possível, né? Eu estou tendo a oportunidade, tive mais oportunidade de volante, que é uma característica que eu joguei ao longo da minha carreira, mas tinha bastante tempo que eu não jogava, né? Eu joguei a temporada toda de zagueiro, tive pouco tempo de zagueiro ali, né, dentro do jogo, mas enfim, eu sou funcionário do clube. O que o Mousa precisar, eu vou estar disposto para ajudar com a minha parcela ali de entrega, o máximo que eu puder, né? Mas eu espero que cada vez mais eu possa ter mais oportunidade, possa ter minutagem para poder ajudar o clube. Muito bem. O meia Isaac e o volante Matheus Barbosa devem ser apresentados ainda nessa semana e regularizados. Assim, eles podem ficar à disposição aí do treinador Mozart. O Matheus Barbosa está no Brinco, onde passou por exames médicos e já está à disposição. Ele tinha contrato com o Vasco até o final de 23, mas foi liberado pelo clube para assinar com o Guarani. O vínculo contratual com o Bugre vai até o final de 2023. Neste ano, o volante disputou 3 partidas pelo Carioca. Ano passado foram 20 jogos e 1 assistência. O jogador foi formado na base do Grêmio. Também passou por Avaí, Cuiabá, Cruzeiro e Atlético Goianiense. O meia Isaac rescindiu o contrato com o Grêmio e assinou em definitivo com o Guarani por 2 temporadas, até o final de 24. No ano passado, Isaac, de 25 anos, disputou a Série B do Brasileiro pelo Bugre. Jogou no Guarani, né? Chegou com o campeonato em andamento, o meia disputou 18 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. O Guarani continua no mercado em busca de um atacante. Rodrigo Pastana, executivo de futebol, quer trazer um atacante que tenha feito pré-temporada, mas não vem sendo aproveitado em algum clube da Série A. O meia Giovanni Augusto e o atacante Derek, recuperados de lesão, estão à disposição do Mozart. Nicolas Careca e Bruno José continuam afastados. Existe aí uma informação contraditória. De bastidores, ainda as informações são diferentes. Isso aqui é a versão oficial do clube. Então, não dá para saber se o Giovanni Augusto vai jogar. Com 4 pontos, o Bugre está na lanterna no Grupo A do Campeonato Paulista
O Guarani vai fazer promoção nesse sábado, hein? Torcedor que tiver camisa do Guarani paga R$10 em todos os setores. O valor cheio aos que não estiverem com a camisa é de R$20. O tobogã não funciona. Estará fechado para criar uma atmosfera mais concentrada, né? As vendas nas bilheterias começam hoje, né? Quinta-feira. Nas bilheterias do Brinco, das 9 às 19 horas. E no sábado, das 9 até o início do jogo. Um provável time do Guarani para o jogo de sábado. Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, o Enderson, Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Derek e Neilton. Em 5 jogos, o Guarani tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Marcou 5, sofreu 6, 26% de aproveitamento. Contra o Bragantino, o Guarani leva vantagem. Em 51 jogos, venceu 21, empatou 14 e perdeu 16. Leandro Boles. E se de fato for esse time que você trouxe aí, o provável time, dá uma qualificada. O retorno do Giovanni Augusto, a volta do Isaac, né? Também com a presença do Derek no comando ofensivo. Evidentemente, é outro Guarani, bem diferente dos últimos 2 jogos, um Guarani mais qualificado. Resta saber a expectativa em relação de como vai voltar o Giovanni Augusto, né? Tomara que esteja bem. Afinal de contas, ele faz muita falta nesse meio-campo, no setor de criação, e o próprio Derek. E agora também o Isaac, né? Em todas as coletivas, o Moser falava que o Guarani estava órfão naquele terço do campo, ali a dobrada com o Jamerson, com a aproximação também dos atacantes. E agora com a volta do Isaac, resta saber como é que está também o Isaac. Ele já está entrosado, teve um entrosamento com o Jamerson, mas e a parte física? Ele pouco jogou, pouco foi utilizado no time do Grêmio. Mas caso realmente isso ocorra, seja esse time para o próximo sábado, o Guarani vai muito mais fortalecido. São 2 jogos importantes, 2 jogos decisivos. Estamos ainda na metade desse primeiro turno, na primeira fase, na verdade, do Campeonato Paulista da Série A1. É um campeonato de tiro curto e tem que vencer. Vencer, né, o mais rápido possível, voltar a vencer e de preferência as 2 partidas, somar 6 pontos, chegar a 10 e aí sim visualizar a parte de cima na tabela de classificação. Bom dia, eu sou o Benedito do Jardim Eulina. Quantos pontos será necessário para o Guarani escapar do rebaixamento? Apesar de achar que é muito cedo para falar de qualquer coisa, nem de classificação, nem rebaixamento, eu vou responder sua pergunta. 12, 13 pontos está garantido. 13 é certeza que escapa. Tá certo? Hora certa em Campinas. Pois não, 11h47 agora. Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos convocar Valdemir Gomes, que comentou a partida de ontem, para falar o que aconteceu com a Ponte em Novo Horizonte. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Meu caro CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Ontem não deu nada certo para a Ponte lá em Novo Horizonte. Perdeu o jogo de 3-0 e poderia ter sido muito mais. Isso invalida a boa campanha que a Ponte vem fazendo? Não. Isso tira a condição de favorita da Ponte a uma das vagas do acesso? Não. Alguém em sã consciência poderia imaginar que a Ponte uma hora não iria tropeçar? Também não. Então está tudo dentro da normalidade. Infelizmente, algumas previsões que a gente fazia antes, mostrando a nossa preocupação com algumas opções que o Hélio dos Anjos sinalizava que ia adotar, essas previsões acabaram se confirmando. Eu gostaria muito que elas não tivessem se confirmado. A escalação do Jean Carlos, desde o início, com uma defesa toda quebrada, sem a presença do Matheus Silva e sem também a presença do Arthur, era uma temeridade. Nós prevíamos isso, que o Eduardo Batista ia jogar em cima desse setor, que é bom menino, é bom jogador, tem boa técnica o Jean Carlos, mas não está pronto ainda, não aguenta a pressão e tem muita limitação na marcação. Então, se ele entra numa defesa que está inteira, é uma coisa. Ele entrou numa defesa cujo miolo de zaga nunca tinha jogado junto. Então, a gente vai juntando todas as componentes de análise de antes da partida e chega à conclusão que a chance de dar errado é grande. Eu demonstro aqui, né, a minha certa indignação e perplexidade de um homem tão experiente, tão competente, que vem fazendo um trabalho de tamanha excelência neste ano, como é o caso do Hélio dos Anjos, não perceber isso que a gente que está de fora está vendo. Não ter a sacada de que era caçapa cantada. Como poderia ter dado certo? Só que tem um detalhe, a gente deu o alerta antes.
Foi só por isso que a Ponte perdeu? Não. O Novo Horizontino jogou bem, a Ponte estava desatenta, toma um gol a 3 minutos do primeiro tempo, depois toma um gol a 40 segundos e contra, e do Jean Carlos, 40 segundos do segundo tempo. Ou seja, uma noite onde nada deu errado, agora tem que juntar os cacos, concentrar de novo, botar todo mundo num alto grau de interesse pela competição, como nunca deixou de ser, né? Agora é mobilização total para ganhar o jogo do Juventus e continuar isso no domingo às 15 horas no Moisés Lucarelli e continuar essa trajetória de sucesso que a Ponte vem trilhando dentro da competição, dar sequência a isso, a Ponte continua líder e bola para frente. Mas ontem, como a gente vem dizendo desde a segunda-feira, quando as notícias começaram a chegar, era meio que caçapa cantada. É uma pena que o Hélio tenha acreditado nas suas convicções e não tenha conseguido ter a antevisão do fato que era algo meio que muito provável de acontecer, aquilo que acabou se confirmando na prática em Novo Horizonte, CH. Obrigado, Tigrão, pelas suas informações, pelo seu comentário. Realmente a Ponte foi irreconhecível no jogo de ontem. Foi muito mal, principalmente no setor defensivo. Por conta do desgaste, o técnico Hélio dos Anjos teve que entrar com uma equipe modificada na partida de ontem, 3-0 para o Novo Horizontino. O Arthur e o Leonaldi foram preservados e o Everton acabou sentindo desconforto muscular na última atividade e também não participou do jogo. O desgaste físico, segundo o Hélio, tem sido empecilho para a comissão técnica repetir as escalações. Para o próximo jogo contra o Juventus, vai ser domingo no Majestoso, 15 horas, hein? Atenção. A Macaca já tem um desfalque confirmado. O Guilherme Souza foi expulso ontem, vai ter que cumprir suspensão automática. Por outro lado, o Matheus Silva, que cumpriu ontem suspensão pelo terceiro amarelo, retorna. Hélio dos Anjos ganha mais uma opção para a lateral direito. O Mailton, que estava na Ucrânia, teve ontem o seu contrato registrado no BID da CBF, será inscrito na lista A do Campeonato Paulista. Mailton sofreu uma lesão muscular durante a pré-temporada e está na reta final de recuperação. Sobre o atacante Gustavo Coutinho, do Fortaleza, a Ponte não confirma, mas fontes ligadas ao Fortaleza indicam que há uma negociação em curso. O jogador não vem sendo aproveitado pelo técnico Vojvoda e não foi relacionado para os últimos jogos. Ainda sem atuar, em 2023, Coutinho está treinando com os reservas. Responsável por 19 gols em 32 jogos pelo Botafogo da Paraíba em 22, o atacante chegou a ser emprestado ao Sport e depois retornou ao Fortaleza. Para continuar com a negociação, a Macaca teve que mudar as condições para convencer o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, a seguir com as conversas. Se o negócio for concluído, o Coutinho será emprestado até dezembro com opção de compra dos direitos econômicos pela Ponte. Não há compensação financeira para o Leão nesse momento, mas a Macaca será responsável pelo pagamento integral dos salários e vai precisar liberar o jogador em caso de proposta de clubes do exterior ou da primeira divisão. O Fortaleza também pode pedir a volta do Coutinho sem pagar qualquer multa para a Ponte dentro do período da janela de transferências. A Macaca, por sua vez, garantirá o direito de 10% de taxa de vitrine em eventual negociação pelo jogador. Assim até eu quero, viu, Fortaleza? Mas se não fizer assim, não traz o jogador. Tá muito complicado, viu? É muita exigência. Parece que tá contratando o Luiz Soares, meu Deus do céu. Menino é bom, mas espera um pouco. Eu não tenho nada com isso. Quem tem que fazer um negócio é a Ponte, isso é um problema na Ponte, mas a coisa ficou bem complicada. Assim até eu, viu? Assim até eu. CH, o Batata é meu amigo, mora em Fortaleza e diz que o cara é bom e a torcida está revoltada. O centroavante, eu sei que ele é bom, mas o que o Fortaleza está fazendo de exigência, sei não se vai acontecer um negócio, hein? Em todo caso, o Fortaleza não está indo bem à toa, né? O presidente lá é ponta firme, cara. Fazer negócio com ele é pior do que fazer negócio com o Petralha do Atlético Paranaense. Deixa eu ver o que o Betão Corneteiro escreveu aqui. CH, por que o técnico não falou ou o seu auxiliar depois do jogo? Betão Corneteiro, porque nenhuma
equipe de imprensa estava no local da entrevista coletiva, por isso. Mas eu, por exemplo, se fosse a Ponte, teria lá feito uma sequência de perguntas para mandar para todos os veículos de comunicação. Sempre quando ele não fala, ele não deixa de falar para o meio de comunicação. O meio de comunicação é o porta-voz para que as informações cheguem ao cliente da Ponte. Quem é o cliente da Ponte? A sua torcida. Em Campinas, 11h55 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então, CH em dia com a bola aqui pela Rádio Bandeirantes. Começamos com o Campeonato Paulista da Série A1 ontem na cidade de Mirassol, jogo que fechou a quinta rodada da competição. O Palmeiras venceu a equipe do Mirassol por 2-0. O Verdão, único time invicto nesta competição e lidera o seu grupo, o Grupo D, com a melhor campanha entre todos os times que disputam esta competição. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, ontem rodada completa. Primavera e 15 de Piracicaba, 2-2. Mesmo placar de Rio Claro e Monte Azul. O Juventus perdeu em casa para o São Caetano 1-0. O Oeste perdeu em casa para o Olinense 2-0. O Novo Horizontino derrotou a Ponte Preta 3-0. O Taubaté perdeu em casa para o Noroeste 1-0. A Portuguesa Santista venceu o Velo Clube por 3-2 e o Comercial em Ribeirão derrotou a equipe do Lemense por 2-0. Na classificação, após 6 rodadas, a Ponte lidera 15 pontos. A Portuguesa Santista tem 13, o Primavera 11, o Novo Horizontino 10, o Velo Clube 9, Noroeste 9 pontos, Juventus é o 7º com 9 e o Linense fecha o G8, a 8ª colocação com 9 pontos. Na sequência aparecem Rio Claro, Comercial 15 de Piracicaba, Lemense, Oeste e Taubaté. O São Caetano abre a zona do rebaixamento com 5 pontos e o Monte Azul é o lanterna com 2. Lembrando que na próxima rodada, a Macaca encara o Juventus, domingo, 3 da tarde no Moisés Lucarelli. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que sua quinta-feira seja fantástica. E lembrando que amanhã, sempre às 11h30 da manhã, você pode acompanhar mais uma edição, amanhã, sexta-feira, do Nossa Área, aqui pela Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá,